Sobre o Vasco, que só volta a jogar na terça-feira contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Enquanto isso, o Lucas Piton curte o golzinho dele na goleada do último jogo contra o Resende. A pouca idade é visível, 22 anos. Mas o Lucas Piton já chegou ao Vasco com status de titular da lateral esquerda e tem sido uma das principais opções ofensivas do time. Na goleada por 5-0 sobre o Resende, anteontem, ele acertou o travessão no começo da partida e depois marcou o primeiro gol dele com a camisa do clube. Eu busco fazer o meu trabalho, eu vou sempre tentar fazer gol, dar assistência, ajudar o time da melhor maneira possível, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Nos 5 primeiros jogos pelo Vasco, além desse gol, o Piton deu uma assistência. Uma boa primeira impressão para justificar o investimento. O Vasco pagou mais de 16 milhões de reais para trazê-lo do Corinthians. O contrato vai até o fim de 2026. Piton faz parte de uma linha de defesa que foi quase toda renovada este ano, com o goleiro Ivan, o lateral direito Puma Rodrigues e o zagueiro Léo. Miranda é o único remanescente da temporada passada. E o técnico Maurício Barbieri está perto de ganhar mais uma opção para o setor. É o zagueiro argentino Manuel Capasso, do Atlético Tucumã, que já disse que só falta resolver os papéis para ele viajar e se apresentar ao clube. E o time do Vasco vai ficando cada vez mais de cara renovada. Opa. Que não tinha feito gol, não tinha feito gol, foi lá e fez logo 2 na goleada do Vasco da Gama, 5-0, o Vasco venceu. E aí, Jean, eu vou em você, porque assim, do mesmo jeito que não é para desesperar no Fluminense, que sem 3 vitórias, né, em 3 jogos, não é também para achar que todos os problemas estão resolvidos. Que bom que o Vasco está se encontrando, que bom que está começando a aparecer ali algum tipo de jogada, de entrosamento. Acho que passou muito pelo Jair, essa construção do Vasco nesse jogo especificamente, mas quero te ouvir em relação ao momento que o Vasco está. Eu concordo plenamente com a sua introdução sobre o tema. Eu acho que assim, é chato a gente falar isso e a gente passa, né, meses falando isso enquanto acontece. Acho que principalmente a primeira fase dos campeonatos estaduais, porque depois, claro, quando você chega nas fases mais agudas e tem os clássicos, os grandes embates de times de primeira divisão, aí é outra coisa. Aí tem um outro valor você avaliar como um time se saiu, como jogou, como não jogou. Enquanto isso não acontece, eu penso exatamente como você disse. Eu acho que você não pode primeiro criar tempestades em copo d'água nas más notícias, né, nas más atuações, numa falta de gol, numa coisa que não inicia, porque muitas vezes isso acontece por uma questão física que ainda não é ideal e tudo mais, mas também tem o inverso. É evidente que o campeonato estadual por si só, o título do campeonato estadual já não pode servir para empolgar. Que dirá uma partida em primeira fase de campeonato estadual, ainda que goleando, tendo boa atuação. É claro que, acho que assim, no ambiente que a gente vive, é importante para o jogador e talvez seja importante para os treinadores, porque você, de alguma maneira, tira a pressão. Uma pressão que não deveria existir. Porque, repito, se você perde 2, 3 jogos num campeonato estadual, você não deveria ter uma pressão para troca de técnico, de jogador e tudo mais. Mas você tem. Então, a partir do momento que você tem, eu acho que o importante dos gols saírem, o importante da vitória, da goleada, é que de alguma maneira você deixa o ambiente mais tranquilo para continuar trabalhando, para continuar testando, para continuar olhando para frente, porque o que importa está lá na frente, não está nessas semanas de agora não. Agora, a paz que se instaura ali também é importante para a continuidade do trabalho do Barbieri, né? Não, para todo mundo, para todo mundo. A gente sempre comenta aqui a respeito da conversa do Abel sobre o Barbieri, que está muito feliz de ter contratado alguém com um DNA ofensivo que fez isso. Olha os números aí para você ler sobre nesse Vasco. Foi a melhor atuação do Vasco, né? Melhor atuação do Vasco, com toda certeza. Acho que pode ir falando, Mauro, só pra gente ver ali o número de chute chama a atenção, né? Pois é, 26, porque o Vasco atacou pela direita, pela esquerda, chutou pelo meio e tal. Piton, né, foi até aplaudido pela torcida. Dos 26, 17 foram no gol. Então. Essa é uma margem muito interessante, né? 10 escanteios, 29 cruzamentos, você vê, porque cruzou da esquerda, cruzou da direita. O Vasco foi, enfim, foi a melhor atuação. Então já está pronto, já pode pegar qualquer um pela frente. Não, calma.
Acho que vem mais gente. O Abel falou em mais 2 reforços, talvez, para ajudar. O Pascoal queria 5. O Pascoal, o Zinho chegou a contar na mão, assim, né? O Zinho pediu 5, eu pedi 6. Não, mas aí chegou um, não foi? Não bateu o último reforço? Abate vai vir o Campasso, né? O Campasso. O Campasso tá chegando. Campasso, desculpa, tá chegando para zagueiro. Abate 1, precisa de 5. Campasso tá chegando aí. Ainda precisa. Eu penso como o Jean. Não é porque ganhou do Rezende, deu uma sacolada no Rezende que tá uma maravilha, hein? Ainda não tá uma maravilha. Vai precisar melhorar o time. O time do Vasco precisa de melhoras. Precisa melhorar a zaga, precisa melhorar o sentido de organização de marcação no meio campo, precisa ter um meia de ligação com qualidade para a bola chegar mais frequentemente. Tem muita coisa para melhorar no time do Vasco da Gama. Então, ganhou, legal, ótimo, porque você fazer o trabalho com o time ganhando te dá tranquilidade. Você consegue. Aí hoje o treinador do Vasco chega para o treino leve e os jogadores também. Isso já melhora o ambiente. Isso já traz uma paz para a sequência do campeonato. Muito obrigado. Aí o que vai ficar para o Vasco da Gama é melhorar o time. O time para o Campeonato Brasileiro tem que ser reforçado. O Campeonato Brasileiro é outro nível. Ou se é. E aí se você imagina o seu time num patamar no estadual. E quando começa o brasileiro, você vê que a rapaziada tá chegando, né? Abafando. E você precisa abafar também. E para abafar, o Vasco da Gama vai precisar se reforçar. Ó, quem viu o Djalminha ali, não sei se você de casa estava vendo, o Djalminha levantou a mãozinha para falar. Eu achei muito bonitinho. Tenta tomar uma bola dele na hora de bater um pênalti pra você ver o que acontece. Essa educação toda. Fala, Djalma. Não, que a gente entrou nesse assunto do pênalti, acabou que eu não complementei. Que da mesma maneira que o Fluminense, na minha opinião, não preocupa. O Fluminense estava ganhando um jogo, levou um gol no finalzinho, empatou. Aí, enquanto o Botafogo teve o pênalti, acabou que levou a derrota. E ontem até teve um início razoável e depois o Volta Redonda foi dono do jogo. Mas não me preocupa por não estar bem fisicamente, mas é uma equipe que é confiável. Já o caso do Vasco, foi muito bom o Pascoal falar isso, porque hoje até ouvi uma entrevista do Abel, até mesmo aqui na ESPN, falando que o Vasco agora é outro momento, que o torcedor não vai ter aquela preocupação que sempre tinha de, quando subia, não ser rebaixado. Calma. A vitória de ontem foi ótima, o time realmente jogou bem, uma boa atuação, a melhor que teve no ano, mas não é para empolgar não. Precisa de contratação, porque o time ainda não tem condições de competir